Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com nosso propósito, 150 salmos em 150 dias. Não perca, logo após a leitura do salmo, Deus tem uma palavra para o seu coração. Um milagre em 150 dias, porque nesses 150 dias, a cada salmo, um aprendizado para nos achegar mais perto de Deus, aprender a louvá-lo da forma correta, aprender com os salmos como devemos receber as bênçãos de Deus, como se faz para alcançá-las. Vamos ao salmo. Ao músico-chefe sobre Neginote, salmo ou canção. Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça com que a sua face brilhe sobre nós. Selá. Que o teu caminho seja conhecido sobre a terra, tua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Ó, alegrem-se as nações e cantem de alegria, pois tu julgarás os povos retamente e governarás as nações sobre a terra. Selá. Que os povos te louvem, ó Deus, que todas as nações te louvem. Então a terra dará seu fruto, e Deus, nosso próprio Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todos os confins da terra o temerão. Glória a Deus. Um salmo maravilhoso, uma oração pela bênção de Deus ao seu povo. Ou seja, é uma bênção sacerdotal ministrada através de Moisés para Arão, transmitida. É a bênção que se encontra no livro de Números, capítulo 6, e o verso 22 ao 27, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala a Arão e seus filhos, dizendo: Assim abençoarei os filhos de Israel, e dir-lhe-eis: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. É maravilhoso entender essa bênção. Era a bênção de que se faziam votos para ser sacerdotes. Essas bênçãos implicavam em uma vida separada, uma vida pautada nos ensinamentos de Deus, nos mandamentos, nas orientações dadas por Deus a Moisés e levada até o povo. Uma relação íntima com Deus e que nos exige, essa bênção nos alcança hoje e que exige de nós, para ter uma comunhão com Deus, nos afastar de tudo aquilo que prejudica essa comunhão, ou seja, de todo pecado, de toda a coisa que nos afasta de Deus, que nos impede de ouvir e entender a voz de Deus, ou seja, uma renúncia dos maus costumes. E é uma vida diária de renúncia a si mesmo, porque a gente tem uma luta entre a carne e o espírito. A carne puxa para as concupiscências, ou seja, para os prazeres carnais, já o espírito para a adoração perfeita a Deus. E ele diz no início, no verso 1, Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e nos faça com que sua face brilhe sobre nós. E vem o Selá, que é uma pausa para reflexão. Por ser instrumentos tocados, dizem alguns historiadores, que é para uma troca de... uma pausa, uma troca de compasso, ou alguma coisa. Mas nós puxamos para a parte da reflexão.
diz assim: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Aqui ele diz: tenha misericórdia de nós, nos abençoe, que a sua face brilhe sobre nós. Nós devemos lembrar que para a face de Deus brilhar sobre nós, exigem, como já disse, alguns parâmetros. Mas nós devemos começar o nosso dia pedindo as bênçãos de Deus e declarando-as para a nossa vida. Precisamos desejar e buscar e declarar essas bênçãos, para que nós possamos também expandir, porque esse é o chamado do Salmo, para expandir as bênçãos. Então, uma sugestão de oração: Senhor, marca minha vida com a tua bondade e cobre-me com as tuas bênçãos, e que o seu rosto brilhe sobre mim. O que significa o rosto de Deus brilhar sobre mim? Significa a luz de Deus. E o que é essa luz? A luz que dissipa as trevas. Trevas significam tudo aquilo que é escuro, obscuro, mal, mas de Deus vem a luz. E quando andamos na luz, nós conseguimos iluminar, porque essa luz de Deus reflete através de nós. E ele diz no verso 2 que o teu caminho seja conhecido sobre a terra, tua salvação entre todas as nações. Aí já chama para o evangelismo, para que através de mim os caminhos de Deus sejam mostrados ao povo. Ou seja, mostrar os caminhos de Deus é mostrar a natureza de Deus, é falar sobre a inclinação de Deus, que é para o bem. Os caminhos do Senhor são perfeitos. Ele mesmo disse na sua palavra: os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Muitas vezes achamos que uma coisa vai nos levar para o lado bom, mas Deus tem outros caminhos, caminho de aprendizado, um caminho bem mais amplo, que não para o egoísmo, quando às vezes nós buscamos uma bênção que vai ser para o nosso próprio deleite, mas Deus quer nos dar algo que vai abranger a muita gente. É mostrar as suas obras, os seus propósitos, o querer de Deus através da sua palavra. E ele diz: louvem-te os povos. Ó Deus, louvem-te todos os povos, alegrem-se as nações e cantem de alegria, pois tu julgarás os povos retamente e governarás as nações sobre a terra. Selá. Novamente uma pausa, um chamado a todos os povos para que louvem a Deus, que se alegrem, mas que tenham consciência que Deus julgará os povos justamente, retamente. Deus é fiel no seu governo. E o 5 diz que os povos te louvem, ó Deus. E te louve os povos, que todas as nações, isso é uma expansão. Quando as bênçãos que eram atraídas para o povo de Israel, mas através de Abraão, ele disse que abençoaria as nações da terra. Então nós temos que contribuir expandindo essa bênção para todas as nações. Nós vemos então dará o seu fruto. Louvado seja Deus. Isso mostra também, aponta para o reino de Deus, onde nós devemos contribuir para a expansão do reino de Deus, mostrar Deus através da nossa vida, para que o mundo possa ver Deus em nós, possa ver a mudança, possa ver a diferença entre o povo que serve a Deus e o povo que não serve. Jesus, ele fazia milagres e ele dizia muitas vezes que o povo precisava ver milagre para ver que Deus, para reconhecer que Deus era com ele e que através disso muitos os seguiam. E nós não é diferente, nós precisamos mostrar que as bênçãos de Deus estão sobre nós, não que vamos ser ricos, esbanjadores para mostrar que temos mais do que os outros, não, mas um povo abençoado por Deus é um povo que mostra uma diferença no seu agir, no seu falar, no seu conduzir, nas bênçãos, que mesmo através de lutas ele consegue louvar a Deus, ele consegue ter uma vida compassiva, onde ele busca a paz com todos, onde ele é pacificador, ele não vai
para duas pessoas que estão em desavenças colocar fogo de um lado nem do outro, mas ele vai apaziguar, ele vai mostrar a paz de Deus, a paz de Cristo, que é capaz de transformar vidas e trazer paz, trazer calmaria, mesmo em meio a tempestades, adversidades. Louvado seja Deus. Nós vemos que esse salmo ele não mostra, não aponta o autor e não aponta a circunstância que aconteceu esse salmo, em que ele foi criado, ele foi composto, mas aqui mostra também que Deus ele não se limita ao tempo. Ele pode apontar para uma conquista da terra prometida, assim como o salmo anterior. Muitos dos salmos falam do mesmo assunto e às vezes é confundido com o mesmo. O Salmo 66, que foi o anterior, também não era anunciado o seu autor e também fazia menção de conquista, né? De lugar, de que Deus, depois das provações, conduziu o povo à terra espaçosa, à terra prometida, à terra de gozo, de paz, de tranquilidade, né? E pode apontar também para a prosperidade de Israel sobre os reis. O reinado de Davi e de Salomão foi uma época muito próspera depois da libertação do cativeiro. Então, depois teve outro cativeiro, né? E sempre foi assim o povo de Israel. Eles idolatravam outros deuses, esqueciam-se do Deus verdadeiro, eles praticavam a maldade, passavam por sofrimento, mas Deus, por misericórdia, os resgatava, levantava alguém para chamá-los para a verdadeira adoração, chamá-los para o arrependimento, e ali ele os abençoava. E essas bênçãos se estendem até a data de hoje. Muitas vezes estamos passando por deserto, por dificuldade, por tantas coisas, e somos chamados ao arrependimento, e assim pedimos a bênção de Deus, e ele nos ouve, e ele nos abençoa, e ele nos conduz quando nos colocamos diante dele com o coração aberto para que ele possa agir. E assim vamos expandindo o reino de Deus, porque ele diz aqui, no verso 6, então a terra dará o seu fruto e Deus, nosso próprio Deus, nos abençoará. O fruto da terra aqui era significado com a colheita, o fruto que a terra deu bons frutos, a colheita foi próspera, mas nós voltamos para o reino de Deus e vemos que o reino ele tem a tendência a crescer. E no livro de Romanos, nós vemos aqui Romanos capítulo 8, verso 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Louvado seja Deus, né? Porque aí ele continua no verso 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, né? Aí ele fala da esperança, e nós temos essa esperança, o reino de Deus será estabelecido. A gente vê através da oração do Pai Nosso, né? Venha a nós o teu reino, né? Louvado seja Deus. Para que esse reino seja estabelecido, nós precisamos contribuir com esse reino, com essa seara, sermos trabalhadores de Deus. Como assim? Trabalhar, não somente sair evangelizando, se você faz parte de uma congregação que evangeliza, mas o principal evangelismo é eu, é você, é a nossa vida. É quando a gente é chamado a louvar. Louvar, já falamos no salmo anterior, que louvar não é só cantar, não é só erguer as mãos, não é só bater palmas, não é só dobrar os joelhos, não é falar só palavras bonitas para Deus, mas louvar é com a nossa vida, que com a nossa vida os povos possam ver a glória de Deus, possam louvar também a Deus através de nós. E ele diz, encerra o salmo no verso 7, Deus nos abençoará e todos os confins da terra o temerão. Louvado seja Deus, né? Então ali está incluído toda a aliança de Deus, desde Moisés até Jesus, foram 1500 anos, né, que essa aliança vigorou. Então fala de muitas coisas
que Deus prometeu lá e as bênçãos foram expandidas até Jesus. E de Jesus para cá, Ele é que veio para nos ensinar, para nos conduzir, e Ele partiu após a sua morte e ressurreição, mas Ele disse: eu não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo para que esteja convosco até os confins da terra, até os fins dos tempos, até o fim da nossa vida ou até o fim da vida do último que ficar. Nós não sabemos de nada disso e não nos compete a saber. Sabemos que toda a nossa vida tem um dia de chegada, esse nós conhecemos através da nossa certidão de nascimento, mas o dia da partida a gente não conhece, mas que eu e você possa aprender e a partir daqui ir com mais entendimento, com mais alegria, com mais vontade de aprender e acertar, para que a vida que Deus nos deu seja consagrada a Ele e que nós possamos louvar a Deus com a nossa vida e que o mundo veja Deus em nós, com a sua luz. Louvado seja Deus, que a glória de Deus, que as bênçãos de Deus esteja sobre nós e que a sua face brilhe sobre nós, Lembrando novamente um verso de Isaías 60, Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, vai descendo sobre você. A glória de Deus vai ser manifestada, vai ser revelada na sua vida. Mas o versículo começa: levanta-te. Levanta-te a partir de hoje, com o compromisso de servir a Deus com alegria, de consertar aquilo que está errado, consertar o nosso altar, para que o nosso louvor chegue até a Deus como cheiro suave. E Ele assim derrame as suas bênçãos sobre nós. Que Deus nos abençoe. Um beijo no coração.